Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. Hoje o vídeo vai ser feito em base de uma matéria do Jornal de Notícias. Na verdade não é de hoje, o jornal já é de sexta-feira passada, ou sexta ou sábado passado, já é antigo. Mas ele traz algo que eu tive que ler e achei muito interessante. Ele traz uma estatística feita pela Federação... deixa eu aqui ler para não me confundir. Pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Portata. E essa estatística vai mostrar a diferença em vários parâmetros de Portugal face à União Europeia. E é muito interessante que ele mostra qual é o melhor país ou o pior país, e também mostra onde está Portugal, em que lugar está em Portugal nessa estatística, e deixa eu só ajeitar isso, e também mostra a média da União Europeia. Bom, eu agora vou falar então essas estatísticas e vou colocar de fundo essas imagens, ok? Eu em princípio eu vou tirar foto mesmo, não digitalizar, não sei se fica bom ou não. Em princípio será mesmo foto, ok? Bom, então vamos lá isso. Bom, então vamos lá começar. Assim, lembrando que muitos desses dados são de 2016 e 2015. De qualquer forma, nas imagens vai estar lá específico o ano que foi o ano referente a essa estatística em específico, ok? E para começar então vamos falar sobre os indicadores, comparando Portugal e União Europeia. A nível de população, Portugal em 2016 tinha uma população residente de 10.325.452 habitantes, face a mais de 511 milhões de habitantes em toda a União Europeia. A densidade populacional, habitantes por quilômetros quadrados, isso em 2015 em Portugal, foi de 112,5 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que a média europeia é de 113,1. A taxa de risco de pobreza de Portugal também está um pouco superior à média europeia, enquanto que Portugal conta com 19,5, a média europeia é de 17,3. A taxa de abandono escolar em Portugal também é superior à média da taxa europeia, que aqui em Portugal é de 14% e a média europeia é de 10,7%. A taxa de desemprego, que em 2016, isso é importante falar, 2016 era de 11,1%, também está superior à média europeia, que é de 8,5%. Uma coisa muito importante salientar aqui em relação à taxa de desemprego é que a taxa atual já caiu bastante, já até houve uma provisória que já citou em 8,9%, portanto já está bem abaixo desse 11,1%. O PIB per capita de Portugal é 22.398, sendo que a média europeia é de 29.009 euros. O consumo privado em porcentagem do BIP em Portugal é de 65,9% e a média europeia é de 56,1%, ok? Bom, agora em relação ao resto das estatísticas, elas foram divididas em 4 categorias, sendo que a primeira é população, depois trabalho, consumo e economia. Bom, então para a população vamos começar então com jovens com menos de 15 anos. Lembrando que, eu não vou continuar a falar, mas isso está ali descrito 2015, ok? O país da União Europeia que tem a maior taxa de jovens é a Irlanda, com 22%. Portugal está em 25º lugar. E nesse quadro a Alemanha encontra-se em último lugar, com apenas 13,2%. Se bem que Portugal também não está muito acima, 14,4%. E está abaixo da média. No próximo quadro vamos ver sobre pessoas ativas, que seriam entre 15 até os 64 anos. O país que tem maior porcentagem é a Eslováquia, com 70,5%. Portugal está em 18º, com 65,3%. E a França está em último lugar, com 62,9%. Novamente, Portugal está atrás da média da União Europeia. Próximo quadro é idosos por 100 jovens. O país que tem mais idosos por jovens é a Itália, com 159,5%. Portugal está em 5º lugar, com 143,9% e acima da média já agora. E a Irlanda está em último lugar, com 59,4%. O saldo natural, a diferença de nascimentos e óbitos, em França, que está em primeiro lugar, tem um saldo positivo de 198.609 pessoas. Isso agora é uma coisa minha, mas muito provavelmente também por causa dos muçulmanos que lá moram, que gostam de ter muitos filhos. A União Europeia tem uma média negativa de 15.854 e Portugal
ainda mais baixo, tem uma média de 23.409 pessoas todos os anos, ou seja, pessoas que morrem a mais do que as que nascem. E já agora nem é tão mal quanto isso, porque a última que eu vi, que eu acho que foi de 2012, já não me lembro, era perto de 50 mil o saldo negativo. E a Alemanha está em último lugar com 150 mil pessoas a menos por ano. Isso pelo menos em 2016. É uma taxa muito grande. Bom, passando então para a próxima categoria, trabalho. Desemprego das mulheres. Dados de 2016 fala que a Grécia está em primeiro lugar com uma taxa de desemprego feminino de 28,1%, muito alto. Portugal situa-se 11,2%, acima também da União Europeia, e a Alemanha é a que tem a menor taxa de desemprego, apenas 3,7%. Desemprego entre homens. A Grécia novamente está no topo com 19,9%. Portugal aparece em quinto lugar com 11%, acima da União Europeia, e o país que tem menos desempregado masculinos é a República Tcheca, com apenas 3,4%. Empregadores sem o ensino secundário. Portugal está em primeiro lugar com 53,4%, sendo que bem acima da taxa da União Europeia, que é 17,2%, e 50 vezes acima da República Tcheca, que conta com 1,1%. A média de horas de trabalho por semana. Polônia ganha com 38,9 horas semanais de trabalho. Portugal está em nono lugar com 35,2%, acima da União Europeia, que tem 30%, e a Alemanha está em último lugar, que nesse caso é bom, com 25%, com 25 horas de trabalho semanal. E já agora, eu não sei como é que eles fazem as estatísticas, e nem de onde é que eles tiram 35,2%. Eu não conheço ninguém, aliás, conheço só uma única pessoa que no seu trabalho faz isso, mas também tem um trabalho à parte, e portanto não sei mesmo de onde é que eles tiram. Uma coisa que eles salientam aqui depois na matéria é que o fato é que a hora trabalhada não significa que tem um rendimento melhor. Por exemplo, um dos países que tem o melhor rendimento de trabalho é a Alemanha, e trabalham apenas, segundo eles, 25 horas por semana. Bom, ok, mas então passando para a próxima categoria, que é consumo. Preço da eletricidade. Infelizmente, mais um ponto que Portugal ganha, mas pelo lado negativo. Portugal está em primeiro lugar com o poder de compra padrão por kWh de 0,30. Bem à frente, quer dizer, quase 50% a mais que a média da União Europeia, e quase 3 vezes mais do que o último colocado, que é a Finlândia. Já agora, Finlândia, país esse que passa boa parte do ano sem luz solar, é o país que mais gasta eletricidade e é o país que tem a eletricidade mais barata. Consumo de energia elétrica per capita, toneladas equivalentes de petróleo. A Finlândia é o que gasta mais, como eu falei há pouco, é o país que mais gasta de eletricidade, porque passa grande parte do ano escuro, sem luz solar, portanto está em primeiro lugar. A seguir, peço desculpa, Portugal está em 21º lugar com 0,38, abaixo da União Europeia, e a Romênia está em último lugar com 0,19. Famílias com ligação à internet, em porcentagem do total de famílias. Em primeiro lugar está Holanda, com 97% das famílias. E Portugal está em 24º lugar, com 74%, que está abaixo da média, que é 85%. E em último lugar está a Bulgária, com 64%. Automóveis ligeiros por 1000 habitantes. Automóveis ligeiros são veículos normais, que normalmente têm até 5 pessoas, que dá para até 5 pessoas. Luxemburgo está em primeiro lugar com 669 veículos para cada 1000 habitantes, e Portugal está em 20º lugar com 438, abaixo da média europeia e bem acima, por acaso, do que a Romênia, que é o último lugar com 260. Próxima categoria, economia. Imposto sobre rendimento das famílias, em porcentagem total de impostos sobre rendimentos. Dinamarca está em primeiro lugar, com 90,7%. Portugal está em 15º lugar, com 70%. E o Chipre está em último lugar, com 28,5%. Eu, por acaso, só a título de curiosidade, eu gostava de ver
num estudo com os mesmos parâmetros, fazer comparar, por exemplo, Portugal e o Brasil, mas um estudo com os mesmos parâmetros, né? Que se for estudos diferentes, os resultados também poderão ser diferentes. Então vamos lá, proteção social, pensionistas por 100 ativos. Essa é um pouco mais antiga, os dados são de 2014. O primeiro lugar é a Bulgária com 64,8%, Portugal está em 11º lugar com 57,7% e o Chipre está em último com 31%. Produtividade laboral por hora de trabalho ou hora de trabalho, índice da União Europeia igual a 100, portanto a média da União Europeia será fixada a 100. O Luxemburgo está em primeiro lugar com 182, não sei o que significa não. Portugal está em 18º com 68,9 e a Bulgária está em último lugar com 44,7. Lembrando que isso está mais ou menos ligado com aquela situação da média de horas de trabalho que eu falei, que Portugal pode sim ter mais horas de trabalho, porém não significa que tem melhor produtividade nessas horas trabalhadas. E afinal, Luxemburgo está em primeiro lugar, à frente da Alemanha. Remuneração média anual PPS. Trabalhadores por conta de outrem. Então vamos lá, o país que tem a remuneração mais alta anual, a média, lógico, né, é o Luxemburgo com 54,547, 54 mil. A União Europeia tem uma média de 35 e Portugal situa-se no 18º lugar com 25.800, sendo que o último lugar está na Bulgária com 16.044. Isso agora também, uma coisa minha, mas acho um bocado alto essa média. 25 mil, mesmo se você dividir por 12 meses, daria acima de 2 mil por mês. Pronto, olha, com muita sinceridade, quem souber explicar essa situação, coloquem nos comentários que eu vou ficar agradecido, ok? Bom pessoal, olha, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar para quem gostou, claro, não é? Comente o que vocês acham, a vossa opinião. E não se esqueçam, cliquem no gostei, isso ajuda mesmo muito o canal. E obrigado por tudo, tchau, até a próxima semana, pessoal.